Oferecimento: Prefeitura de Boa Vista. Trabalhar e cuidar das pessoas. Olá, diretamente do extremo norte do país está começando o programa Via Cruviana. E nessa edição vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história de Boa Vista com o projeto Caminhos da Memória, que através de placas tem disseminado a cultura local. Minha musa te canta. O projeto Caminhos da Memória, ele nasceu da necessidade de a gente criar um produto turístico onde a gente trouxesse não só para o visitante, mas também para os moradores a lembrança da história do município de Boa Vista em todos os seus aspectos. E a prefeita Tereza Surita, numa antiga gestão, criou o projeto Raízes. E o projeto hoje, Caminhos de Memórias, é um eixo do projeto Raízes. E ele busca realmente, traz imagens, é um conjunto de 100 placas com imagens e textos. Foi uma parceria direta com a Universidade Federal de Roraima e uma consultoria do Núcleo de Pesquisa Semiótica da Amazônia, coordenado pelo professor Maurício Zoen, aonde fez uma pesquisa em acervos bibliográficos. Nós contamos também com a parceria da Biblioteca Nacional e também pesquisa com antigos moradores, buscando realmente a história na sua raiz e trocando ideia com eles, até que nós chegamos nesse produto final, que hoje vai para a rua, que vai realmente ser um presente para toda a comunidade de Boa Vista. Tomara que existam rosas vivas na tua cabeça. Tomara que exista som batendo no teu coração e que esse canto possa agradar tua aldeia, pro teu povo. As placas, elas têm um percurso que faz toda a Avenida N-Garcês, que é uma avenida muito grande na cidade, e faz o centro cívico, que é onde tem um fluxo de pessoas, de trânsito de pessoas muito grande, a Avenida Jaime Brasil, que é o centro comercial, e depois entra na Orla Taumanã até o Porto de Cimento, aonde a gente, durante o percurso, deu para colocar a foto antiga, a imagem antiga com a atual foi colocada, como é no caso aqui na Igreja Matriz, aonde na frente nós temos o próprio prédio da Igreja Matriz. Isso remete ao imaginário das pessoas, olhando o antes e o atual. E nos outros pontos onde isso não foi possível, nós destacamos a história, a presença dos povos indígenas como habitantes, os primeiros habitantes do estado, e também atores importantes de nossa história do município de Boa Vista. Por exemplo, na Avenida N-Garcês, onde a gente tem o 6º Batalhão de Engenharia e Construção, lá os visitantes vão poder encontrar a imagem do Forte São Joaquim, que relata a história dos militares na nossa história. Então é dentro dessa ótica que a gente vai construindo os caminhos de memória. Os Caminhos de Memória é realmente um produto turístico a ser usado pelas agências, né, e também pela população. Quem quiser fazer esse passeio sozinho vai encontrar belas imagens, um texto que realmente relata aquela imagem. E se fizer a opção de fazer esse trajeto, esse caminho guiado, vai ser muito mais enriquecido pela história através dos nossos guias, dos profissionais, realmente os guias. Outro ponto forte é a questão pedagógica. Os Caminhos de Memória também, dentro desse contexto do projeto, uma outra fase é realmente que a gente tenha a visita dos nossos alunos e os alunos vivam essa história também nesses Caminhos da Memória. O guia ou o próprio professor fazendo com os livros didáticos, com a história realmente do banco escolar, da sala de aula, e como exemplo, e certificando, os alunos vivenciando isso. Boa Vista linda de se ver, corre rios de tempo, águas devagar. Nós temos feito promoções fora do estado, internamente também no estado e até no exterior.
né, do país, mas para que as pessoas conheçam essa nossa linda Boa Vista, que a gente faz realmente até um trocadilho, né? Boa Vista, quem conhece se apaixona. E o que a gente quer é que as pessoas conheçam realmente essa cidade que apaixona. Então, enquanto a gente promove, apresenta Boa Vista para o Brasil e para o mundo, nós também nos preparamos internamente. Os Caminhos de Memória é um produto, ele é uma atividade dentro do macro projeto, como eu já citei, que é o projeto Raízes, e dentro dele nós teremos também, além do que eu citei, o trabalho com as escolas, nós temos também a Orla Taumanã, que está atualmente em fase de revitalização. No complexo da Orla Taumanã, nós temos o prédio da Intendência. O prédio da Intendência será uma continuação dos Caminhos da Memória, porque ele vai ser digamos assim, que um lugar de memória, porque lá nós colocaremos peças e livros realmente para que os visitantes possam folhear e vivenciar cada vez mais concretamente a nossa história. Sou fruta de vez no teu pomar, toma logo esse açaí. Mata a vontade, devora esses olhos castanhos do Pará. Devora esses olhos castanhos. É realmente nesse objetivo, que as pessoas conheçam e se apaixonem por essa nossa bela capital, a única capital no hemisfério norte, a representante do Brasil no extremo norte, não só um calor de temperatura, mas de um povo acolhedor e caloroso. Realmente é essa a questão. Venha conhecer Boa Vista. Quem conhece Boa Vista se apaixona. Sem preconceito nem medo, ele aflui. És Alice nesse país tropical, de um cruzeiro norteando as estrelas, norte forte, mato, chiola e meira, da coragem, raça, força, garimpeira, da morena bonita, do aroma de patichuli, da morena bonita, do aroma de patichuli. Para essa ação das placas, nós remontamos a história do estado e do município a partir de imagens que foram produzidas aqui em se tratando de aquarelas desde 1785, fotografias de 1894, documentos que vão desde livros de 1866 até mapas. Também pesquisamos álbuns de fotografias que foram produzidos no começo do século XX, o álbum do Amazonas, de 1901, 1902, o álbum do Vale do Rio Branco, o primeiro produzido por conta do governo de Silvério Neri, o segundo por conta do governo de Constantino Neri. O primeiro, o fotógrafo foi Fidanza, e o segundo foi o Jorge Hübner. O que é interessante nessa busca pela história do estado é lembrar que naquela época Roraima ainda era Amazonas, né? Fazia parte do Amazonas, né? Determinado a partir de 1890, que vai começar, né, a separar, mas o que a gente traz é a história não só de Roraima nesse caso, mas a história da Amazônia. E os documentos que nós vamos buscar, as lendas, mitos, né, para também registrar, são documentos também de época. Então, o acervo bibliográfico e fotográfico vai de 1787 até 1925.
interessante nessa ação, né, de fazer com que as pessoas, tanto os moradores aqui de Boa Vista, né, de Roraima, quanto aqueles que estão vindo de fora, que são turistas ou que estão aqui a passeio, a trabalho, é interessante mostrar um pouco da história. O que nós fizemos foi uma pesquisa com os originais, né, então são fotografias, são imagens originais, e também valorizamos os pesquisadores aqui da Universidade Federal de Roraima. Como? Por detrás das placas, né? Num primeiro momento você tem a imagem, e nós tivemos o cuidado de colocar a imagem bem próximo do físico, né? do que é atual hoje, para as pessoas fazerem um comparativo, e por detrás da imagem tem alguns textos que são de pesquisas, de teses, de dissertações e trabalho de conclusão de curso de alunos. Então é um casamento muito bem feito entre a intenção de mostrar o município, mostrar o estado e valorizando o conhecimento científico que nós temos aqui dentro da Universidade Federal. São livros, né, são livros da década de 60 ainda, de 1860, álbuns fotográficos que foram produzidos aqui na época ainda Amazonas, cartões postais que foram produzidos com imagens, as primeiras imagens feitas aqui em Roraima por cerca de 1894, do fotógrafo Jorge Hübner, outros documentos históricos. É uma pesquisa que envolve professores da Universidade Federal de Roraima, professores do curso de comunicação, professores do curso de história, de artes visuais, ou seja, é uma equipe grande que já vem buscando, né, já vem trabalhando essa história. Então, o que nós estamos fazendo com essa ação é mostrar para a sociedade o produto da universidade, que são as pesquisas. Essas pesquisas, como é que você vai encontrar elas? Nos trabalhos de conclusão de cursos de alunos, nas teses, nas dissertações. Então, o que nós estamos fazendo, na realidade, é valorizar a história, valorizar os locais, os lugares de memória que nós temos aqui no município e valorizando também a produção acadêmica. As placas Caminhos da Memória é muito importante como sinalização turística. Efetivamente, porque como a cidade ela sofreu uma transformação, né, o espaço transformou-se em função da necessidade da comunidade, então geralmente se perde alguma coisa, algum projeto arquitetônico. E esse projeto arquitetônico, geralmente, ele é transformado para atender às peculiaridades e às necessidades daquela comunidade naquele momento. O que as placas de sinalização vão refletir para a sociedade da localidade e para os turistas? É a história, é a memória, a identidade das pessoas, né? A identidade do lugar. Essa é a função das placas Caminhos da Memória. As mudanças no Centro Histórico de Boa Vista e na Jaime Brasil, elas foram significativas. Efetivamente, porque vários prédios, vários monumentos históricos ali, especialmente da Jaime Brasil, eles foram modificados, eles não foram restaurados, né? Eles foram efetivamente modificados. Então, aquele espaço eu sinto falta. Nós tínhamos um dos pontos de encontro, era o Lago do Americano, esse encontro, e também a Praça do Coreto, que é claro que é o segmento da Jaime Brasil, na rua Jaime Brasil. Ali nós assistíamos a retreta. Então, os componentes da Guarda Territorial preparavam a retreta e tocavam ali para lá. É necessário um trabalho de educação desenvolvido nas escolas.
E, logicamente, hoje nós temos as universidades, a federal, a universidade estadual, o Instituto Federal, né, inclusive o Instituto Federal e a Universidade Estadual com o curso de turismo, que podem desenvolver a parte de turismo pedagógico para os alunos das escolas estaduais e municipais. Então, outra questão importante é a educação patrimonial. Se passa toda essa questão da valorização e da identidade pela educação patrimonial. Você gosta de carnaval? Em Boa Vista, os primeiros carnavais eram realizados exatamente aqui, na Avenida Jaime Brasil. Então venha conosco nessa viagem do tempo. Vamos conhecer ainda alguns carnavalescos que participaram do melhor do carnaval de rua e de clube. Brinquei muito carnaval aqui em Roraima. E eu nasci e me criei aqui, né, sou roraimense, e sempre gostei de carnaval. Inclusive até hoje ainda brinco carnaval, né? E o nosso carnaval era feito na Jaime Brasil. O conjunto tocava no Bar White, ali em frente, lá em cima, e a gente brincava embaixo. Aí como fizeram um concurso para o melhor bloco naquela época, e aí eu resolvi fazer um bloco e sair na avenida, né? Na Jaime Brasil, que não era avenida, Jaime Brasil. Então nós saímos na Jaime Brasil e quando nós chegamos lá, a surpresa que ia ter um prêmio para o melhor bloco, né? E nós tínhamos feito o bloco dos palhaços. E aí nós se inscrevemos lá na hora e ganhamos o primeiro lugar. Eu, por exemplo, tinha 14 irmãos, né? Irmã e irmão. Aí a gente via quem queria brincar, quem quer brincar no bloco, para formar um bloco. Aí eu quero. Aí a gente fazia o bloco. Aí nós fizemos esse bloco. Aí tinha uns amigos, as amigas das minhas irmãs e meus amigos. Aí nós fizemos e saímos para a avenida. A gente saía também muito de mascarado, que hoje não tem mais. A gente mesmo fazia a máscara da gente. Todo ano tinha carnaval. Era sempre na Jaime Brasil. Ali, não sei se tu lembra do Cine Boa Vista. Era bem do lado, onde tinha um Bar White que tocava lá em cima, né? A música. Aí o pessoal brincava embaixo. A gente reunia na minha casa. Eu é que pintava o pessoal com tinta meio de carro, porque naquele tempo não existia tinta própria, né? Principalmente aqui em Roraima, aqui não existia. A gente comprava aquele luminol de roda de carro e para pintar, porque os palhaços saíram tudo pintado, né? E eu é que pintava os palhaços tudinho com aquela tinta. E de lá nós saía direto para Jaime Brasil. A pé mesmo, todo mundo a pé. Era o bloco dos palhaços, só isso. Porque fizeram um circo de tabuado e de vamos para fazer o bloco dos palhaços. Aí nós fomos lá com o bloco dos palhaços. Aí ganhamos o prêmio, né? Por muito tempo, né? Na época eu tinha 16, 17 anos. E hoje eu estou com uns 65, né? E quando eu estava desfilando, eu estava em cima do caminhão e minha mãe estava lá embaixo com a minha irmã assistindo. Aí uma mulher olhou para mim e disse: pô, esse japonês nem para cair aí morreu enforcado. Eu estava com a corda no pescoço, daí a foto. O carnaval aqui era muito bom, não tinha briga, era um carnaval tranquilo, sem problema nenhum. Eu estava aqui em casa e minha filha foi lá na Praça das Águas, né? Assisti lá o carnaval. Aí chegou lá, ela passeando por lá e viu um museu, né? Aí ela entrou para visitar o museu e eu falava sempre que eu tinha esse bloco, que eu botei na avenida há muitos anos atrás, quando tinha 16, 17 anos. Aí ela foi lá dar uma olhada. Aí ela chegou lá, olhou e viu lá as fotografias. Aí, palhaço e tal, ela disse: isso aqui é do meu pai e tal. Ela veio, aí disse: papai, eu vi lá no museu, na Praça das Águas, o seu bloco. O senhor sempre fala que botou um bloco na rua e tal. Eu digo: não, eu botei meu, eu tentei as fotos aqui em casa. Aí a mulher foi lá, pegou as fotos e tal. Eu digo: amanhã eu vou lá dar uma olhada, né? Aí eu não levei as fotos, eu fui só dar uma olhada. Aí cheguei lá, entrei no museu e comecei a olhar e vi lá, realmente estava lá as fotografias do meu bloco. Aí eu, conversando lá, estava eu e minha mulher, digo: olha, meu bloco aí. Eu me conhecia porque eu estava lá no bloco. Aí ele foi, o rapaz foi, se aproximou
Ele perguntou, pai, esse bloco aqui é seu? Eu digo, era meu, minha irmã e meus amigos, a gente brincava, tinha esse bloco. E aí, inclusive eu tenho essas fotos lá em casa, mas as fotos boas, né? Ele falou pra mim que ele vinha aqui em casa pegar essas fotos, que era para revelar, vão fazer um museu lá na Orla, e para botar essas fotos lá, tudo direitinho, como foi o carnaval. E aí, inclusive, eu fui convidado para mim ir pegar esse troféu, né? Aí eu fui lá, recebi esse troféu da mão da prefeita, por participar do carnaval. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente receber um troféu em vida, né? Eu que brinquei muito carnaval, que gosto do carnaval, eu fiquei muito alegre de ter recebido esse troféu, né? É um negócio muito importante na vida da gente, é ser homenageado um dia por ter contribuído com uma festa popular como é o carnaval, né? Pois é, como falou o Chico Tomate, a história era essa. O carnaval de rua era ali na Jaime Brasil, na Jaime Brasil, o maior piseiro, ali as famílias se reuniam, o carnaval ia até aí às 8 horas da noite. Essa hora mais ou menos o pessoal se recolhia, alguns iam descansar, outros iam ainda continuar bebendo para fazer o piseiro noturno, né? Nós temos aqui atrás de mim, nós temos a sede do Rio Branco, que é onde o Baré fazia suas festas, o Baré Esporte Clube, e do outro lado da rua nós temos a União Operária, que era o reduto do Roraima. O mais interessante disso é que pessoas que estavam na festa do Roraima furavam a festa do Baré e as pessoas do Baré furavam do Roraima. Até porque, como se fala, nesse tempo, Boa Vista era só uma família. Os porteiros eram todos conhecidos, né? Então era um clima bem interessante. É relevante falar que havia na cidade um bloco do pó. Esse bloco foi criado por meu pai, criado por Zé Pinheiro, era uma turma de empresários, de funcionários públicos, que saíam pela rua um arremedo de trio elétrico, porque não havia ainda, não era eletrificado, eles saíam com sopro. Então eles atacavam a rua, jogando talco no povo, que é justamente por isso que ficou o bloco do pó. E quando o carnaval estava pegando fogo, normalmente eles invadiam a festa, ou a festa do Baré, ou a festa do Roraima, ou as duas. Eles eram brincalhões, eram folhões de fato. E isso é um pouco do que se resume a boa festa do Carnaval boavistense. Entrar aqui parece até uma viagem no túnel do tempo. É engraçado que esse salão, nos anos 70, para mim, eu tinha meus 15 anos, isso aqui parecia tão grande e hoje eu vejo que é tão pequeno. Aqui nessa parte por trás das colunas ficavam as mesas, ali ficavam as mesas também, e aqui o salão liberado. No carnaval normalmente colocavam mesas extras porque todo mundo queria brincar. A moçada ficava aqui brincando ao som de marchinhas de samba, era muita marchinha, um pessoal muito animado, havia muitos blocos. Nós tivemos chance inclusive de algumas vezes aparecer com alguns blocos, pessoas que são proeminentes hoje aí, tá? E é tão engraçado, dá uma olhada nisso aqui. Aqui era o palco onde ficava a orquestra. Você vê, é uma coisa tão pequena, porque naquele tempo não havia todo esse aparato de amplificação que há hoje, né? Essas janelas, tanto as janelas daqui da União Operária quanto as janelas do Rio Branco, ficavam apinhadas de gente, eram disputados demais. Eram as pessoas que mais sabiam do que acontecia na festa. Era o pessoal da fofoca. Então sabia quem tinha ficado com quem se embriagou, quem aprontou, tudo mais, sabe? Os comentários do Sereno eram espetaculares. Pois é, de pensar que esse pequeno salão, que parecia tão grande, tomado por mesas invadiu aqui, imaginar 500 pessoas brincando nesse espaço aqui, isso aqui dá o quê, gente? Isso aqui dá 5 por 10, 50 metros quadrados, tá? Para 500 pessoas brincarem, pular o carnaval mesmo. É muita loucura e era muito legal, sabe? O programa
programa Viacruviana chega ao fim. Mas se você quiser continuar nos assistindo, basta acessar youtube.com/canal AmazonSat e ainda deixar sugestões pela nossa fanpage, facebook.com/Viacruviana. Continuem ligados na programação que é a cara e a voz da Amazônia. As estrelas, norte forte, Pacuxi, rola e meira, da coragem, raça, força, garimpeira, da morena bonita, do aroma de Paquixuí, da morena bonita, do aroma de Paquixuí. Oferecimento Prefeitura de Boa Vista. Trabalhar e cuidar das pessoas.